Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o objetivo de incentivar e divulgar e analisar com vocês os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje daremos continuidade ao estudo do artigo Mobiliário de Além-Túmulo. Então, é a segunda parte desse estudo e desse vídeo. E comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann, ou como ela prefere, Hoffmann, para estudarmos essa segunda parte desse tema tão interessante, tão instigante. Olá, Soninha. Olá, Eduardo Paes. Tudo bem? Tudo bem, Felipe Rocha? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes. E aqui nós estamos para dar continuidade justamente a esse estudo das questões que dizem respeito ao artigo do mobiliário de Além-Túmulo, que nós vimos em programa anterior, e hoje nós vamos dar uma continuidade. São 26 questões que Allan Kardec faz a São Luís, e é claro que nós não vamos estudar as 26, mesmo porque nós gostaríamos muito que vocês estivessem indo lá até o artigo e ler na íntegra, e meditar, pensar, relacionar, estudar e fazer exatamente aquilo tudo que Allan Kardec vinha falando, não é? Essa importância da dedução, essa importância de nós termos uma ordem, de termos um estudo, uma meditação e de interpretar aquilo que vem sendo respondido, e que é a grande importância e significado do Espiritismo, não é? Que é desenvolver essa fé raciocinada, isso é extremamente importante. Nós vamos trabalhar com algumas das questões, e também tem um resumo que ele faz bastante interessante, e que o Allan Kardec faz, e que é bem significativo, mas sempre incentivando e convidando a todos vocês para irem lá, e lerem na íntegra esses artigos da Revista Espírita, lembrando sempre, como eu sempre digo, né, quem não tiver condições de manipular fisicamente, não manipular fluidicamente, né, Felipe? Não é para manipular a revista Espírita fluidicamente. Quem não tiver condições de manipular fisicamente a revista em documento, pode acessar lá o site da FEBNET, da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e baixar todas as edições da Revista Espírita gratuitamente. Então, tá. Vamos lá. Oi, Felipe. Tudo bom, Sônia? Tudo bom, Edu? Tudo bom? Olá, os nossos amigos que estão nos acompanhando. Também já vamos anunciar aqui que numa próxima, daqui a um tempo, quem não tiver o artigo pode botar uma folhinha dentro de uma gaveta escondida, dá uma ligadinha para a Sônia, que ela vai reproduzir a escrita direta. Né? Vai ficar marcada ali. Pneumatografia? Pneumatografia. É o próximo avanço tecnológico aí, utilizando a escrita do plano espiritual. Brincadeiras à parte, né? Vamos dar uma continuidade aí às perguntas mais diretas que o Kardec faz, né? Em decorrência daqueles fatos que nós comentamos no capítulo no encontro anterior. E vamos ter o nosso amigo Dudu, ou Eduardo Paes, que nem diria um amigo meu do Rio de Janeiro, né? Eduardo Paes, que também é Paes por coincidência. Ele se apresenta assim: olá, meu nome é Paes. Tem todo um linguajar carioca, né, Dudu? Resta saber se é Paes com I, com Z, com quê? Não, é igual o seu, é Paes. Tá. Felipe, quer aproveitar então, ressaltar alguns pontos principais que
que nós vimos no vídeo passado, só para refrescar a cabeça dos nossos. Então, mas quem sabe, Eduardo Paes, tu colocas assim de qual a revista que nós estamos falando, afinal de contas, tu não fez aquela introdução lá? Sim, eu falei só o título, né? É Mobiliário de Além Túmulo, que é a Revista Espírita de agosto de 1859. Muito bem, muito bem. Então, no nosso último vídeo, nós estávamos conversando sobre esse artigo, né? E nós nos focamos na parte inicial desse artigo, né, onde o Kardec está analisando alguns fatos que chegaram ao seu conhecimento. Né? A aparição de um espírito com um cachimbo, fumando um cachimbo, onde a pessoa, o médium ali que viu, a pessoa que viu, sentiu o cheiro do cachimbo, viu como era o cachimbo. E o outro fato é de uma senhora que estava acamada, recebeu a visita de um companheiro que ela já conhecia, mas ela percebeu que ele não estava fisicamente ali, né? Estava num estado perispíritico, digamos assim. E ela notou que ele tinha uma caixa de rapé, né? Uma cartucheira ali, uma tabaqueira que era igual o que ele tinha na casa dele. Ele visitava ela na casa dele, enfim, né? Uma que lhe pertencia. Então, no vídeo passado, nós fizemos a conversa sobre as derrogações desses fatos, né? E agora a gente vai estar analisando aí as perguntas que o Kardec fez perante esses fatos, né? Perante a constatação desses fatos e a verificação da veracidade deles. E justamente evocando São Luís, né, o Espírito São Luís, para esclarecer esses fenômenos. Né? A aparição dos espíritos, um desencarnado, outro em emancipação do corpo, os objetos que eles portavam, ou seja, né, para tirar justamente essas dúvidas, que são as dúvidas que nós temos, principalmente quando nós iniciamos, né, nossos estudos espíritas, as nossas leituras espíritas, né, e lemos alguns romances e pensamos, no mundo espiritual, né, existem objetos, né, como é que são feitos esses objetos? Como é que os espíritos criam esses objetos? E é isso que intrigava Allan Kardec, e ele justamente evoca São Luís para fazer essas perguntas. Né? Vamos lá. Porque nós tínhamos umas possibilidades ali, né, Dudu? Podia ser que o objeto não existisse e fosse uma ilusão causada pelo espírito na pessoa. O objeto podia ter sido realmente materializado, podia ter sido transportado. Então o Kardec até pensa que será que o objeto tem um corpo perispíritico correspondente a ele, né? Como se cada objeto tivesse o seu representante no mundo espiritual. Então se abre essa diversidade de questões, né? Que o Kardec tem essas dúvidas também, porque é a primeira vez que está verificando isso, estudando isso. E agora eu só imagino a cara, assim, a fisionomia do São Luís lá quando Allan Kardec pergunta se havia um correspondente na espiritualidade do objeto, que ele deve ter levantado os olhos. Oh, meu Deus, que pergunta que ele me faz. Felipe, isso lembra Platão, né? O mundo das ideias. Né? Sim, sim. As várias possibilidades, e aí vai se descartando cada uma delas, né? Inicia-se o processo de análise por impossibilidade material de execução, né? E aí depois a gente pega os que são possíveis e vai verificando as outras capacidades, né? Aí é por afirmação, não é por negação, né? Mas o Kardec fazia muito isso, né? Tem uma análise científico-filosófica muito boa. O São Luís tem respostas melhores ainda, né? Ele é dotado, o espírito de São Luís é dotado de um sarcasmo, assim, de uma certa piada, assim, uma certa brincadeira, né? Ele dá uma descontraída em algumas respostas, mas para ver como o espírito também mantém essa sua característica pessoal, né? Que é da sua particularidade, né? Mas é muito interessante todas essas coisas e a gente pensar, né? O que será que é? Você em casa pensa que é o quê? Tem a questão do material ter o correspondente perispiritual, é uma ilusão, o espírito materializa aquele material e utiliza, né? Qual será a possibilidade?
Isso que nós vamos ver agora no resuminho, né, Dudu? Tchan, 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 tchan. No resuminho da teoria, que o Kardec sempre o faz bem. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar sobre a matéria alimentar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes o exerce de modo instintivo, quando necessário, sem nada perceber. Os objetos que o espírito forma têm a existência temporária, subordinada à sua vontade ou uma necessidade qualquer de sua parte. Em certos casos, esses objetos podem apresentar, aos olhos de pessoas vivas, todas as aparências da realidade, isso é, tornar-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação e não criação, já que do nada o espírito não pode tirar coisa alguma. Eu queria lembrar as pessoas que nos ouviram, quem assistiu aquele filme Ghost, né, que ficou muito famoso, foi um dos primeiros dessa série espiritualista, tem uma cena onde o protagonista do filme, já desencarnado, ele entra numa estação de metrô e encontra lá um outro espírito, meio bagunceiro, meio debochado, né, e consegue manipular algumas latas, alguns objetos, né, apenas com a vontade dele. Aí o protagonista pergunta, como é que você faz isso? Falou assim, não sei. Só sei que faço. Só sei que faço. Né? E com o tempo você vai saber, né, usar essa faculdade que a gente tem, né, como espírito. É muito interessante isso, né, a gente usar a doutrina espírita para explicar certos fatos, certas circunstâncias, certos fenômenos, até que aparecem em novelas, em filmes, né, para justamente a gente ilustrar esse ensinamento. Sônia, isso é muito visível também no plano físico, né? Quantas pessoas fazem coisas que elas não sabem explicar como elas fazem, né? Músicos, inclusive, que tocam, tiram notas dos instrumentos e se perguntam para ele, tá, mas como é que tu faz? Ah, eu não sei explicar. Eu tinha um tio que era assim. Ele tocava flauta, gaita, violão e ele não sabia ler, não sabia escrever e nunca ninguém ensinou. Claro, além de atestar, né, a reencarnação, evidentemente, mas também tem essa característica da pessoa não sabendo como é que ela faz aquilo. Ela só faz. Tá? É inerente ao espírito, né? E vai muito também intuitivamente, vai fazendo, não é? E nós sabemos até quantas crianças ali com 3, 4, 5 anos já estão manipulando, já estão, não é? Manuseando um tablet, um celular, ou até mesmo algum outro aparelho eletrônico, e vão fazendo aquilo, intuitivamente já estão fazendo. Claro que traz toda essa bagagem, esse conhecimento também, mas quantas coisas também vão acontecendo de alguma forma que pela observação, pelo entendimento, por aquilo que vai sendo amadurecido. Isso é bastante importante. Então, nós pensamos que é alguma coisa que só acontece só lá, ou num filme, mas não, acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós, muitas vezes, não damos muita importância, ou ficamos pensando, que maravilha, que coisa mais fantástica. Mas se a gente parar, começar a estudar e perceber, puxa, é tranquilo isso tudo, não é? É bem mais tranquilo. Então, nós poderíamos levar uma vida bem mais tranquila, bem mais consciente, bem mais responsável, se nós realmente começássemos a estudar e a analisar com mais cuidado e com mais observação
os fatos e os fenômenos que estão acontecendo, e relacionando com a ciência, e como nós vimos no programa anterior, onde Kardec coloca essa questão de que o espiritismo é uma ciência de observação, mas especialmente é uma ciência de raciocínio. E o raciocínio nos leva à compreensão, e a compreensão nos leva a um processo evolutivo de progressão, não é? Nós vamos desenvolvendo e amadurecendo as nossas capacidades intelectuais e morais. Ou seja, uma questão está fortemente vinculada à outra. Mas, vamos lá, então? E será que se a gente perguntar para um médium, por exemplo, um médium que vê, como que ele faz para ver espíritos? Talvez ele não saiba responder, provavelmente ele não saiba. Ou um médium que escreve, um médium que escuta, né? É uma atividade inerente a dele, mas que ele não sabe explicar como ele faz aquilo, né? E talvez tenha um que seja dotado e o outro não seja, não adiante explicar. Ainda que exista todo um processo físico por trás daquilo, da excitação, da glândula pineal, do ajuste cristalino, a gente vai achar a resposta científica, né? Mas provavelmente a pessoa não sabe e o espírito também não sabe como ele materializa a roupa, como ele materializa o objeto, né? Alguns não sabem, né? Outros sabem e sabem manipular e fazem disso a sua vontade, né? Mas eu, neste momento, estou escutando umas pancadas, mas não é nada mediúnico, é o vizinho que está no apartamento batendo aí, pensando na vida, pensando que vai demolir o apartamento, pelo jeito. Daqui a pouco, se vocês ouvirem um barulho, não é não são pancadas espirituais, tá? É o vizinho do apartamento que resolveu dar umas pancadas aí. Mas vamos às nossas questões, Felipe? Claro. Qual que tu gostaria que eu iniciasse, Dudu? Pelo começo. Primeira? É. Vamos pensando, assim, vamos pegando até mesmo para deixar um gostinho no pessoal. Eu gostaria de ler mais, então. Vamos pegar questões sortidas, né? Exatamente. Então não. São 26. Então tá bom. São 26. Vamos ler algumas. Questão número 1. No relato da senhora R, trata-se de uma criança que viu perto do leito de sua mãe um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito possa ter tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino via o quarto repleto de fumaça. Que fumaça era essa? Uma aparência produzida para o garoto. Bom, então a gente tem uma observação inicial, né? A fumaça era só uma aparência, uma ilusão feita para o menino. Não era uma fumaça realmente manipulada que os fluidos eram criados. Não, foi uma questão da ilusão dele, né? É para chamar a atenção dele, não é? Para chamar a atenção, exatamente. Questão 2. A senhora R cita igualmente um caso de aparição pessoal, do espírito de uma pessoa. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, o qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação de que experimentava um indivíduo que faz a mesma coisa? Não. Então o espírito responde que o perispírito dele não tinha a mesma sensação, né, Sônia? Exatamente. Então é bem interessante, porque aqui ele vai perguntando se o espírito tinha essa sensação. Não tinha, não é? Ele não sentia o mesmo. Mas mais adiante ele vai fazer uma pergunta bem próxima a essa, onde justamente coloca ao contrário, se a pessoa encarnada teria, se ela aspirasse o rapé, se ela iria espirrar. E a resposta é sim. Por quê? Porque os órgãos ali na pessoa encarnada, ela tem uma funcionalidade, e o perispírito não tem a funcionalidade, não é, do órgão propriamente dito, não é? Certo. Eu vou ler a questão 4 aqui, que diz o seguinte, ó. Dizes que é aparência, mas a aparência nada tem de real, como é uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela tabaqueira era apenas uma imagem, sem realidade, tal qual a fumaça, né?
a de um objeto que se reflete no espelho, né? Será simplesmente uma imagem. Certamente, é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência do vestuário semelhante a que o espírito usava quando encarnado. Kardec faz uma observação. É evidente, neste caso, que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas uma representação da verdadeira. Era, pois, com relação à caixa original. Uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Então aqui é interessante a gente pegar aí essa nuance, né? Porque a aparência que ele está querendo dizer aqui não é que aquilo ali não fosse um fluido materializado ou um fluido trabalhado. Uhum. É que ela não era a verdadeira. O espírito não levou a caixa original, o espírito não criou uma fumaça original. Então aqui está a nuance essa aí justamente que tu falou, né, Sônia? Sim. De que aquele material, ele estava de uma certa forma condensado, densificado, materializado, plasmado, digamos assim, né? Sim. Então o espírito realmente plasmou aquele objeto, mas não era o objeto verdadeiro. Mas né? era alguma coisa. Era algo, né? Era algo, né? Que, inclusive, é uma das perguntas que Allan Kardec vai fazendo, não é? E talvez nós deixemos para que os nossos amigos leitores e ouvintes possam ler a resposta que São Luís dá, não é? Que é bem, bem interessante a resposta. E o senhor Sazon faz um comentário aqui que eu acho interessante a gente ver, que o Kardec faz questão de relatar, né? O senhor Sazon, um dos membros da sociedade, faz observar que a imagem reproduzida num espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele, é que nada a fixa. Mas se ela fosse projetada sobre uma chapa de daguerreótipo, deve ser algo tipo um papel fotográfico, né? Deixaria uma impressão. Prova evidente de que ela é produzida por uma substância qualquer, não simplesmente uma ilusão de ótica. Então a gente está vendo aqui que talvez não tivesse o conhecimento pleno, né? Mas a questão do fóton, né? Então o fóton ele é matéria, né? Ainda que a gente não consiga definir bem ele, mas a imagem tem algo de real, né? Ela recebe a emissão de luz, os elétrons absorvem, reemitem e quando bate no nosso olho a gente enxerga. Então até mesmo a imagem tem o seu grau de materialidade, de realidade, né, Dudu? Existe, né? Existe, né? Não é, mesmo a imagem. E até é bastante interessante porque tem um outro artigo onde ele vai trabalhando com a pneumografia e ele vai perguntando se a tinta que é utilizada ela é também uma manipulação fluídica e vai sendo respondido para ele nesse artigo que foi verificado que a tinta ela não se incorpora ao papel, mas é como se ela estivesse depositada sobre o papel. Ou seja, a mensagem não foi escrita, porque quando uma pessoa pega um lápis ou pega uma caneta e ela tem aquela pressão, fica como se a própria letra estivesse dentro do papel, não é? E no caso da pneumografia, é depositado sobre o papel ou sobre um determinado local. Então, é nessa questão também que nós podemos pensar sobre isso tudo, não? Essa reprodução, essa imagem no espelho ou não imagem, afinal de contas, não é? Como é que isso tudo está acontecendo? Exato. Eu vou ler a questão 11 agora, até para a galera ficar com essa duvidazinha do que fala, né? Da 4 em diante. A questão 11 fala o seguinte: então o espírito pode dar um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais, que está entrando um pouco naquilo que tu falou, né, Sônia? O Dudu comentou no nosso encontro anterior, de que se ele desse aquela substância para o menino, talvez o menino sentisse gosto, poderia até interferir na sua saúde, né, positiva ou negativamente. E o Espírito São Luís responde o seguinte: se o quiser, foi baseado neste princípio que respondia afirmativamente às perguntas anteriores. Terei prova
tereis prova da ação poderosa que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Então, e nós sabemos, olha, todos aqueles que participam de uma instituição espírita, da casa espírita, enfim, não é? Ou que tem o evangelho no lar e que colocam ali a água para ser magnetizada. O que vocês pensam? Não vamos responder, mas o que vocês pensam que acontece ali naquele momento onde é colocada a água e há uma manipulação fluídica, né? Há uma magnetização dessa água. E que muitas vezes a pessoa sente um certo perfume. Né? E até um sabor, né? Um perfume e um sabor. Essa água magnetizada, né? E vendo que somente os espíritos tocaram nessa água, né? Manipularam essa água. Isso muita gente já testemunhou, né? E isso pode ser a ação dos espíritos, realmente. E até aconteceu uma vez um episódio onde uma pessoa foi até os trabalhos que Chico Xavier fazia, e no momento em que havia a magnetização das águas, essa pessoa observou que as águas estavam borbulhando dentro da garrafa, enquanto o Chico Xavier estava fazia a imposição sobre as garrafas de água. Elas estavam sendo manipuladas e tinham alguns frascos que estavam borbulhando. Olha só, né? É interessante isso tudo, não é? É uma prova material da magnetização, né? Exato. Que pode ser feita, né? Kardec estudou muito isso, né? A gente já comentou em alguns outros vídeos, né? Kardec estudou muito magnetismo também, é uma ciência adormecida até hoje, né? Nós conhecemos muito pouco, né? E tantas outras ciências que são tidas como pseudociências não comprovadas, né? Que a medicina se nega ainda a utilizar. Né? A gente já tem um pouco mais de avanço, né, Sônia? Tu é da área, mas tem tanta coisa ainda que, se tu vai falar com um médico mais tradicional, ele se nega, eles não gostam de fazer homeopatia, por exemplo. É só alopatia, é só tratamento com medicamento. Né? Isso também tem questão da indústria farmacêutica, enfim, são vários outros fatores, né? Mas essas ciências complementares, assim, milenárias, como a chinesa mesmo, elas têm um fundo de conhecimento muito grande, né? E vem o espiritismo nos mostrando. Nós, como fisioterapeutas, nós assim temos assim o quanto, por exemplo, a utilização do sal, o sal aquecido, o sal que é juntamente com uma água gelada ou com uma água morna, as modificações que isso vai acontecendo, não é, dentro da utilização do aparelho de ultrassom, como é que essas ondas vão sendo emitidas, e isso tudo nós precisamos ficar sabendo dentro para trabalhar com um paciente, porque ela vai trazendo efeitos diferenciados. Se nós já estamos estudando tudo isso, não é? Quanto mais nós vamos poder pensar em relação à espiritualidade, quantas situações mais os espíritos estão conseguindo realizar e nós nem estamos pensando que eles já estejam fazendo, não é? É verdade, tem tanta coisa que a gente não faz, que a gente nem suspeita, né? Eu vou ler mais, a gente está com o tempo lá no finalzinho, mas eu vou ler mais duas questões, eu acho que vão ser bem legais, a questão 20 e a questão 21. A produção dos objetos semimateriais. Então aqui já, nesse meio do caminho, ele já definiu o objeto como semimaterial, né? Lá no início a gente estava só como uma imagem, uma aparência, agora a gente já tem a definição que esse objeto é um objeto semimaterial. Semimaterial seria algo entre o material e o não material, né? Algo que a gente não enxerga, mas tem o seu princípio de matéria. Então a produção dos objetos semimateriais resulta sempre de um ato da vontade do espírito, ou algumas vezes exerce ele esse poder malgrado o seu, malgrado a sua vontade, né? Ele o exerce frequentemente, mesmo sem o saber. Seria então esse poder um dos atributos, uma das faculdades inerentes à própria natureza do espírito? Seria de algum modo uma das suas propriedades,
como a de ver e de ouvir. Então, bem aquilo que a gente estava falando, né, Sônia? Sim. Aquela questão que a gente estava falando de perguntar para o médium ou de alguém que é aquele que toca, que escuta, enfim. Certamente, embora muitas vezes ele próprio o ignore. Então, outro o exerce por ele, malgrado seu, quando as circunstâncias o exigem. O alfaiate do Zuevo era justamente o espírito de que acabo de falar e do qual ele fazia alusão na sua linguagem espirituosa. O Zuavo era um soldado, não é? É um outro artigo que nós temos também na Revista Espírita, então, onde vai falando sobre essas questões dos soldados, como é que os soldados lidavam com algumas questões. É um outro artigo bem interessante. O Kardec pergunta a esse Zuavo, né, se foi ele mesmo que fez o uniforme dele. Aí ele ironicamente falou, não foi meu alfaiate. Estava da espiritualidade, né? Pois é. Muito bom. Agora tem uma questão bem interessante que talvez a gente não vá responder, não é, Felipe? Mas que consta aí. E o dinheiro? Ah, pois é. Como é que funciona o dinheiro? Ali tá, né? Pode ter ou não ter o dinheiro? Pode fazer, manipular? Pode não criar dinheiro. Criar o dinheiro ou não pode? E daí? Olha, quem sabe a gente deixa para o pessoal ir até o artigo e ver a responder para gente pra gente nos comentários. A moeda da boca do peixe que Pedro pescou para pagar os impostos era uma moeda real? Era uma moeda materializada? Fica no ar a pergunta. Aliás, tocamos brevemente nesse assunto quando gravamos aquele vídeo sobre os agêneres. Sim. Né? Não, então. Quando o Dr. Bezerra de Menezes recebeu o dinheiro de um estudante que depois nunca mais apareceu. Né? Pois então. Esse dinheiro era o quê? Né? E quando alguém acha um dinheiro na rua caído, será que necessariamente foi alguém que perdeu? Ou o que aconteceu ali? O que será que pode ter acontecido? Daí nós podemos começar a estabelecer uma série de ilações, de começar a entender, mas e aí? Não é? Então. Estamos kardeciando aqui, né? O papel que ele já fez. Não, uma vez eu estava também descascando uma beterraba e a beterraba simplesmente sumiu da minha mão e nunca mais ninguém achou, nem eu, nem mais ninguém achou a tal da beterraba. O que aconteceu com a beterraba? Atenção, não se sabe. Aonde foi parar a beterraba? E outras questões interessantes que também tem nesse artigo, né, nessa parte das respostas de São Luís, é a questão se os espíritos podem manipular elementos para a cura de pessoas encarnadas. Sim, sim. E ao contrário também, os espíritos podem manipular venenos. Né? A resposta São Luís traz ali detalhadamente e a gente incentiva as pessoas a irem até o artigo para verem essas respostas, né? Mas então, quem sabe, Felipe, tu lê a de número 26, onde o São Luís dá uma resposta. Ufa, daqui enfim tu entendeu o que eu disse. Essa é a 25, né? Mas vamos ler a última, tá? Nosso horário tá bem passado já. A galera tem que puxar o material em casa também, tem que ler. Mas para nós não deixar todo mundo morrendo de curiosidade, né, Sônia? Essa Sim. A gente vai ler. Desde que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas e com suas propriedades dar a elas uma realidade temporária, pode perfeitamente extrair o que lhe seja necessário para escrever. Consequentemente, isso nos dará a chave do fenômeno da escrita direta? Ufa, finalmente compreendestes. Aí já temos um outro fenômeno, né? Sendo falado aí. Gente, o UFA vai poder estudar também numa próxima, né? O UFA é por parte do Felipe, viu, gente? O UFA foi nós que colocamos, né?
E é isso aí, pessoal. Então, nós esperamos suas perguntas, né? Vão lá, leiam o artigo, e se mesmo assim acontecerem dúvidas, né? Ficarem dúvidas para vocês, escrevam para a gente, botem lá nos comentários, tá? Ou leve para as suas casas espíritas e provoquem a discussão também nos seus grupos de estudo. Afinal de contas, dentro das casas espíritas tem os grupos de estudo do ESD e de tantos outros grupos mais, da Revista Espírita e de outras questões. Então, levem também para o seu grupo de estudo, incentivem proponham, façam novas propostas de estudo, de interpretações, de entendimentos. Afinal de contas, vamos dinamizar não só a nossa atividade intelectual em nossa casa, não é? Em nossa intimidade, mas também no ambiente em que nós nos encontramos. Isso é salutar e vai ser salutar para todas as pessoas. E isso vai acabar também respondendo a muitas questões que as pessoas ficam quando leem somente romances espíritas, sem estudar. Aqueles castelos, aquelas casas, aqueles prédios, né, que mas que coisa mais fantasiosa! Mas que isso, né, mas que aquilo, mas não é não. Não é os romances de André Luiz, Em Nosso Lar, né, o Parque das Águas, né, tudo aquilo ali é manipulado pelos espíritos. O que são aqueles objetos? Como são construídos, tá? É isso aí, gente. Estudem, um abraço, compartilhem, deem o seu joinha e até o próximo vídeo. Abraços com caldinho de cenoura do nosso lar para todos vocês. Lá tem um caldinho também. Um grande abraço, pessoal. Até mais.